Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou o criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada, formação Thera. E esse vídeo ele é extremamente importante se você é radiestesista, terapeuta holístico ou se quer trabalhar na área holística de forma geral. Porque nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre aquela que é uma das principais, um dos principais argumentos do ceticismo em relação a muitos dos efeitos que nós observamos, seja na radiestesia, seja em outras terapias holísticas integrativas. Então, se você é radiestesista, se você é terapeuta holístico, com certeza absoluta, se você já tem um pouquinho de experiência que seja, com certeza você já viu esse argumento. Muitas vezes quando você trata alguém, quando você faz alguma coisa para alguém no campo terapêutico e a pessoa melhora, ela tem um resultado, aparece um cético outro para desmerecer o trabalho. Então, nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre essa questão do efeito placebo. Por quê? Dentro dessas inúmeras tentativas de tentar tirar o mérito das terapias holísticas, o efeito placebo é basicamente uma das últimas linhas de defesa cética. Quando não se consegue encontrar resposta para nada, quando não dá para negar o resultado, quando não tem como a pessoa falar assim, olha, não aconteceu, a alegação de que aquilo ocorreu graças a um efeito placebo, ela será evocada, você pode ter certeza. Então, nós precisamos saber aqui um pouco como lidar com essas alegações, entender um pouco o que é o efeito placebo, quais os pontos importantes e onde estão as falhas na maioria das vezes que se utiliza esse argumento em se tratando de radiestesia e de terapias holísticas em geral. Então tá aí um vídeo para você não perder, para você assistir até o final. Ah, sim, já vou avisar, esse vídeo é longo, tá bom? Então, se por acaso você é que nem o cidadão aí que colocou esse comentário aqui semanas atrás no meu canal, em um dos vídeos, assim, se você é como ele, eu já vou te avisar antes, tá? O vídeo é longo, vai sair longo, não tem como. E ó, se esse vídeo lhe agregar informações até o final, e eu tenho certeza que esse vídeo vai lhe trazer informações relevantes, informações inclusive que provavelmente você não havia parado para pensar antes, pelo menos não em todas, eu vou te pedir um favor, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite para se inscrever no nosso canal e acompanhar todas as novidades, tá bom? A primeira coisa, vamos tentar entender o que é o efeito placebo. Já adiantando uma coisa, eu não estou aqui para dizer que efeito placebo não existe. Pelo contrário, o efeito placebo é real, ele existe de fato. E o efeito placebo, ele é basicamente o resultado que uma pessoa obtém com um tratamento reconhecidamente ineficaz, inerte, em função da expectativa, da crença da pessoa, do quanto ela acredita que aquilo será poderoso. Então, muitas vezes se utiliza, por exemplo, em pesquisas científicas, o sistema do duplo cego. Então, um grupo de pessoas vai tomar um medicamento para observar seus efeitos, enquanto um segundo grupo tomará o correspondente, tem a mesma cor, mesmo tamanho, tudo, mas basicamente, pode ser uma pílula de farinha, por exemplo, ou algum outro elemento inerte. E dentro da pesquisa, vai se observar qual a diferença de resultado entre aqueles que tomaram esse elemento inerte e aqueles que tomaram o remédio. Para entender se aquele remédio ele realmente tem um resultado que vai além da expectativa psicológica, emocional das pessoas. Porque se observa que muitas vezes pessoas que acreditam que estão tomando um remédio real, elas acabam sentindo mesmo benefícios daquilo. E acaba, durante esse processo de pesquisa, reportando que houve, por exemplo, uma melhora. Então, para isolar esse efeito placebo dos remédios, é que se tem esses grupos distintos. E, normalmente, nem os médicos
que fazem parte da pesquisa, nem os pacientes estão cientes do que exatamente eles estão tomando. Então, basicamente, o efeito placebo é isto. A grande questão que nos interessa enquanto terapeutas holísticos é porque quando muitas vezes se tenta, como eu digo, retirar o mérito da radiestesia ou de outros terapeutas, não raro, pessoas céticas utilizam esse argumento do placebo, porém, de forma distorcida, incompleta e muitas vezes falsa. Inclusive utilizando frases e contextos que não existem, que são fantasias daquela pessoa. Tá? E eu vou aqui colocar cada um desses pontos. Se você é terapeuta, se você é radiestesista, quando chegar no final desse vídeo, você pode ter certeza que você vai estar muito bem amparado para lidar com esse tipo de argumento falho quando se trata de terapia holística. E como eu disse, não é que o efeito placebo não exista, ele existe e é real. Porém, ele não explica muitas das intervenções holísticas e seus resultados fantásticos que são observados aí todos os dias em consultórios brasileiros. Então, vamos lá. Quando vierem com essa conversa mole, quando a pessoa falar de efeito placebo, você pergunta para a pessoa primeiro o que ela entende por efeito placebo. Ela vai te explicar mais ou menos o que eu expliquei. Aí você pergunta o seguinte, tá, agora me diz uma coisa, por que o meu é maior que o seu? Explico. Veja, ao contrário do que o imaginário cético pensa, porque o imaginário cético é o seguinte, existe uma série de crentes que quando espirram ou têm algum outro problema, eles não procuram médico, eles não procuram nenhuma forma de tratamento, eles vão direto nas terapias integrativas. Isso é um perigo enorme, porque essas pessoas não procuram os cuidados médicos comprovados. Ao contrário do que esse pessoal imagina, a grande verdade é que a maioria das pessoas que tiveram bons resultados na terapia holística, elas procuraram ajuda, procuraram solução para os seus problemas por muito tempo antes na medicina convencional. Isso eu falo que é um grande erro da maioria dos céticos, que é afirmar, só com base em dados do ITDC, Instituto Tirei do... que pessoas que frequentam um acupunturista, um radiestesista, um homeopata, elas não procuraram solução médica. E cético afirma isso porque a grande maioria dos céticos não conhece minimamente, na prática, qual é o trabalho do terapeuta holístico. O que eles conhecem é basicamente o que eles leram em relatos ou ouviram de outras coisas. Aí a pessoa lê lá uma Pasternak que diz que a medicina tradicional chinesa ela não é milenar porque ela passou a ser chamada de medicina tradicional chinesa na época do Mao Tse Tung. E ele bota isso na cabeça, ele começa a repetir esse tipo de sandice como se fosse a coisa mais verdadeira do mundo. Mas vamos voltar aqui, devago. Então assim, a maioria das pessoas, primeiro, procuraram respostas em hospitais, consultórios, médicos, especialistas e tudo mais. Então volta a minha pergunta, por que o meu é maior que o seu? Você acha mesmo, não, na boa, você acha que isso daqui com isso daqui é mais impressionante? Pega um pêndulo mais... Você acha que isso daqui com isso daqui é mais impressionante, né, do que um aparelho de tomografia computadorizado e tudo mais? Desculpa, quem defende isso é doido. Sendo efeito placebo a resposta que a pessoa teve, então eu volto à pergunta, por que o meu é maior que o seu? Por que todo aquele equipamento tecnológico, todas as vezes que a pessoa viu que o novo medicamento, o novo tratamento ia resolver o problema, por que isso não teve esse efeito placebo que às vezes um tratamento holístico teve? Qual que é a coisa? E olha, eu vou ser bem sincero, muitas das pessoas que chegam num consultório holístico, na verdade elas não acreditam. Por que a pessoa escolheu o tratamento holístico por último? Basicamente porque é o que ela menos acreditava. Então essa história de placebo, ela barra nesse problema. E é um problema difícil de ultrapassar.
Uma coisa que nós precisamos ter muito em mente é uma pergunta que você pode fazer para a pessoa que ela é extremamente importante, tá bom? Que é o seguinte: o efeito placebo, ele cura de verdade ou ele apenas mascara sintomas? É importante ter essa informação. E a resposta, curiosamente, vai depender muito do momento, tá? A mesma pessoa, inclusive, ela pode dar respostas diferentes em momentos diferentes, dependendo do que ela quer provar. Então, qual que é o ponto? Se a pessoa quiser provar que aquele seu tratamento, a pessoa tinha um determinado problema e não tem mais, e aquilo ocorreu por causa do efeito placebo, ela vai dizer que não, mas o placebo ele pode chegar a curar, sim, ele pode chegar a dar resultados, eu não sei o que, Para o cético, quando é importante tentar bater os resultados holísticos, eles não apelam ao placebo, mas eles apelam para o super placebo, que é um ser imaginário capaz de resolver questões extremamente intrincadas simplesmente porque o terapeuta seria um excelente ator que conseguiu convencer a pessoa que ela teria um bom resultado, quando tudo mais falhou. Mas se o caso for da pessoa tentar provar o quanto que é perigoso o tipo de prática holística, aí ele vai falar que não. Tem que tomar muito cuidado porque o placebo, ele na verdade não resolve nada, ele apenas mascara sintomas. Então, observa primeiro, tem uma dicotomia. E o que acontece? Na prática mesmo, a maioria das pesquisas sobre efeito placebo, elas concordam no sentido que o placebo não traz cura. Placebo, muitas vezes, o que ele faz é melhorar sintomas que a pessoa tem, melhorar o nível de dor. A pessoa acredita que tomou um remédio muito bom para dor, normalmente ela reporta que teve uma melhora na dor, em algum desconforto. Sintomas de uma gripe, por exemplo, podem ser aliviados por um efeito placebo. Porém, principalmente questões crônicas, questões estruturais, não se observa nas pesquisas que houve realmente uma solução. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Se é uma questão onde houve a resolução mesmo de um caso, a pessoa tinha um determinado problema, você equilibrou o campo vibracional dela, você reestruturou as informações e ela não tem mais aquele problema, a simples ideia do placebo, na grande maioria das vezes, ele não vai se manter somente por causa disso. Um exemplo. Tem um caso bastante conhecido meu, que é o caso da senhora Erotildes, que tinha um caso de Parkinson. Então, Parkinson, um problema crônico, um problema que avança, tá? E ela fazia tratamento médico, começou a fazer um tratamento comigo. Depois de 1 ano e pouco, ela parou o tratamento médico por causa da pandemia, já que era uma pessoa idosa, não podia ir ao posto de saúde, ficou apenas com tratamento holístico. E os sintomas regrediram, pararam, sumiram. Então, nesse caso, será que é a história de um placebo? Dizer que todo o resultado ocorreu simplesmente porque a pessoa ela acreditava que ia funcionar e isso resolveu? Olha, o placebo ele não resolve problemas. Realmente eles poderiam aliviar sintomas e de forma temporária. Isso a maioria das pesquisas, depois eu vou citar aqui algumas pesquisas, inclusive as loucuras que se faz com a informação de algumas pesquisas para se utilizar essa questão do placebo, mas o placebo ele não resolve o problema, isso é muito bem marcado, tá? E outro detalhe, essa pessoa simplesmente resolveu o problema, mas há 3 anos, a pessoa não tem mais sintoma algum. Então, nesse caso, você vê, a questão do placebo, por si só, não se sustenta. É claro que eles vão encontrar outras teorias mirabolantes, tá bom? Porque como você vai ver depois quando eu for analisar algumas pesquisas, se faz uma coisa maluca, tá? É uma mistura cabalística de gematria com notaricon e tudo mais, onde se pega determinadas informações de uma pesquisa, se faz permuta com outra parte da pesquisa para simplesmente se defender o que quiser. Mas nós vamos esmiuçar isso daí
até o final. Eu vou esmiuçar que nem eu esmiucei aquele livro da Pasternak, que eu vou deixar inclusive no card aqui, o Ataque às Terapias Holísticas, se você quiser dar uma olhada depois. Mas, enfim, nós temos um problema. Houve uma solução para esse problema, a pessoa não tem mais esse problema, a pessoa não tem mais nenhum sinal desse problema há mais de 3 anos. Então é muito difícil alegar simplesmente que é um efeito placebo. Então a pessoa teria que alegar, teria que defender que o efeito placebo ele realmente cura. E quando é para diminuir o resultado, você vai ver muito cético colocando dessa forma. Então é importante informá-lo que o efeito placebo ele não tem esse efeito realmente de cura de problemas. O que ele tem é uma melhora de sintomas. Claro, tem algumas pesquisas que falam que tem cura e tal, mas como vocês vão ver, fala, mas logo depois meio que desfala, é uma maravilha. Um outro ponto que é muito importante termos em mente é que quando nós falamos efeito placebo, nós estamos falando fundamentalmente das expectativas e crenças que uma pessoa coloca em determinado tratamento. Então, um grande problema para a teoria do efeito placebo, quando aplicado às terapias integrativas por muitos anos, foi justamente o fato que terapia holística ela não é feita só para pessoas. Ela é feita para bebês, crianças, é feita para animais e plantas também, atualmente. Muitas vezes o cético, quando você vai falar essa questão, olha, o que eu faço dá resultados em animais e bebês, eles vão falar, não, mas tem pesquisas que demonstram que o efeito que os animais também estão sujeitos ao efeito placebo. Ok, então começa a perguntar, quais pesquisas? E aí o que acontece? Vamos lá. Tem umas pesquisas que na verdade partem do princípio que os efeitos observados por Pavlov explicariam o efeito placebo em animais, aquelas reações reflexas dos animais. Então, Pavlov testou muito com cães, né? Tocava a campainha, punha comida. Tocava a campainha, punha comida. Depois de uns dias, o cachorro começava a salivar cada vez que tocava a campainha. Passava um tempo, o cachorro salivava, tivesse a comida ou não. Só o ato de tocar a campainha, o cachorro começava a salivar. E aí, de acordo com eles, isso seria um indicativo que os animais estão sujeitos ao efeito placebo. E sério, isso não é uma brincadeira, tá? Isso está realmente em uma das pesquisas aqui. Alguns cientistas dizem que há provas que o efeito placebo pode ter resultado nos bichos de estimação. E aí o que acontece? Tem uma partezinha dessa pesquisa que depois eu vou deixar o link na descrição. Tá? Na análise dos dados, nós percebemos que os cachorros que receberam placebo mostraram sinais de melhora na frequência de suas convulsões comparado ao período antes de começarmos o estudo, disse a pesquisadora. A frequência das convulsões diminuiu. Logo, isso afirmaria o placebo em animais, certo? Então, a causa... um dos fatores mais óbvios e muitas vezes ignorado é que as doenças passam por mudanças naturais em animais ao longo do tempo. Então, primeiro, já se falou aqui que os animais estão sujeitos ao efeito placebo. Agora já começou meio que mudar. Que não, veja bem, esses problemas mudam através do tempo. O que acontece na epilepsia é que os donos de animais só buscam tratamento quando da sua doença, nesse caso as convulsões estão no seu pior ponto. Então, eles já admitem que esse resultado tem outra explicação. Mas, se for necessário, pega-se só a primeira parte do argumento e chuta a bola para frente, para se tentar desmerecer o trabalho. Aqui tem esse estudo de 82, que é muito engraçado esse, né? Que pegam camundongos que eram geneticamente predispostos ao lúpus, uma doença que ataca o sistema imunológico, Se não for tratada, a doença pode levar à morte. Os pesquisadores usaram uma droga que suprimia a atividade excessiva do sistema imunológico e tudo mais, e água doce, e davam substâncias para os camundongos. Aí aqueles animais que recebiam só água doce tiveram resposta semelhante aos que receberam aquele que controlava a resposta imune. Logo, os camundongos estão sujeitos ao efeito placebo. Ok, eu acho que o grande ponto aqui
que nós precisamos ter em mente é o que exatamente essa pesquisa mostra. Essa é uma forma de interpretar. Vamos ter outra? Talvez aquele remédio não fosse tão bom. Talvez ele não dê resultado superior exatamente a um placebo. Né? Se eu apareço com um remédio, eu digo que ele funciona bem, mas vai ser testado em rato. Aquele remédio e água com açúcar dão o mesmo resultado, o que se falaria de um remédio de terapia holística? Que é um placebo. Essa é uma resposta. A outra possibilidade, qual seria? Você teria que admitir, nesse caso, que os ratos, os camundongos, têm consciência. Né? Porque se o placebo é a resposta à expectativa e crença da pessoa, do ser num tratamento, então nós devemos supor que esses camundongos eles sejam conscientes do seu problema, da sua condição de lúpus, por exemplo, dos perigos que isso acarreta. E quando ele toma aquilo, ele deveria realmente ter uma expectativa que aquilo ia melhorar o caso dele. É uma outra interpretação também. Ah, Sérgio, mas é que ele foi tomando o remédio por um tempo, depois mudaram para açúcar. Ah, se o remédio é tão bom assim, né? Vamos pensar no caso que teve anos atrás de mulheres que tomavam anticoncepcional e algumas empresas fizeram anticoncepcionais de farinha e colocaram lá no meio. O que aconteceu com essas mulheres? Elas estavam muito confiantes que estavam protegidas. Por que engravidaram então, se funciona dessa forma assim tão simples? Agora vamos à parte mais maluca dessa pesquisa, que depois fala, olha só que interessante. O Ernst, que é um dos responsáveis pela pesquisa, diz que até mesmo o tipo psicológico que nós acreditamos poder acontecer apenas com humanos, no geral, o efeito em animais é bastante similar ao dos humanos. Ele está falando do efeito placebo. Agora, olha a graça, o doce da coisa. Em princípio, eles são o mesmo, mas eu acho que há uma diferença na ênfase. Animais não têm sempre uma expectativa consciente e raramente têm uma expectativa consciente das coisas que estão acontecendo. Tá. Então, se eles não têm uma expectativa, como que seria um efeito placebo exatamente? Se o efeito placebo ele está fundamentado justamente na crença, na expectativa e tudo mais. Você observa como essas pesquisas, elas mesmas vão se contradizendo nas interpretações. E um outro fator interessante, assim como os animais, aí você tinha que tentar provar também que crianças, inclusive bebês, também são sujeitas ao efeito placebo, porque toda aquela teoria que a terapia holística é efeito placebo cai por terra quando se fala de bebês e animais. Então também, se ligou lá meu Deus do céu, dá até desânimo de falar. O ato do beijinho da mamãe no joelho ralado, olha como melhora, isso seria um sinal de que os bebês e crianças são sujeitos ao efeito placebo. É claro que é um exemplo interessante e de fato ele é observável. De fato, a mamãe muitas vezes chega, dá um beijinho e diz que vai melhorar, melhora. Porém, a maioria dos ralados no joelho, vamos pensar de uma forma racional, já que você é tão cético assim, então pensa de forma racional sempre. A maioria dos ralados no joelho vão passar em poucos minutos mesmo a dor com ou sem o beijinho da mamãe, primeira coisa. Mas, longe de mim negar o poder materno na saúde, não é isso. Porém, isso por si só não comprova que bebês são sujeitos a efeito placebo. Isso é uma avaliação extremamente distorcida de fatos. Tá? Pega uma criança com convulsão, pega uma criança com problemas realmente muito sérios, dá pílula de farinha e observa o resultado. Por que nenhuma pesquisa fez isso? Porque sabe o resultado. O resultado é de uma obviedade que é tocante, tá? Então, é por isso que nesses casos não se utiliza pesquisas mais aprofundadas. Simplesmente se faz inferência a partir dos dados cotidianos. Outro ponto, vamos falar de placebo médico, então? Já que o pessoal gosta tanto de falar de placebo, por que os casos comprovados de placebo médico foram pouco divulgados, foram pouco falados? Vamos falar do Prozac. Prozac, houveram artigos, por exemplo, mostrando que o Prozac foi feita uma série de testes, uma série de protocolos e tudo mais. Em vários deles, ele não dava resultado melhor do que placebo.
Tanto que esse caso ele é muito interessante, ele saiu em revistas americanas e tudo mais, tanto que na Inglaterra não queriam aprovar o Prozac, porque eles têm uma contagem lá que, se não me engano, vai de 1 a 33 ou 53, agora eu não lembro, depois eu coloco aqui. E um remédio para ser aprovado, ele tem que ter pelo menos 3 pontos de diferença do placebo, e o Prozac não conseguia ter nos ensaios clínicos. Porém, não só foi aprovado, como quando saíram essas informações, eles passaram a atacar os artigos. Tem um outro exemplo bem bacaninha aqui. O caso dessa pesquisa foi muito interessante, depois eu vou procurar o link para deixar aqui também, que era um remédio. Eu não vou falar o nome do remédio aqui para não criar mais problema, mas basicamente, olha que interessante. Era um estudo sobre um remédio, mas eles perceberam uma coisa interessante. Quando aquele remédio ele era colocado em outra caixa e dado como se fosse um placebo, enquanto um placebo era dado como se fosse o remédio, eles tinham resultados semelhantes. Mas, quando o remédio ele era dado dentro de uma embalagem específica e tudo mais, enquanto o placebo era dado como um placebo, aí esse remédio tinha um resultado melhor. Né? Então, é uma das grandes coisas que é utilizado também por muito cético para mostrar, olha só como a crença da pessoa pode influenciar. Primeiro problema, na verdade a gente está falando do poder da mente sobre o corpo, que muito cético tenta negar, tá certo? Mas isso na verdade só comprova. Agora tem uma outra forma de analisar essa pesquisa também, até por isso que eu não queria falar o nome do remédio, que é o seguinte, o que toda essa comunidade cética falaria se eu apareço com um remédio, eu falo assim, isso daqui é um grande remédio, tudo mais, tá? E ele tem resultados fantásticos para um determinado problema, só tem um detalhe. Ele só funciona bem se for dentro de uma embalagem específica. O que toda a comunidade científica diria? Falei que é um placebo. Se o remédio ele só funciona quando dado em condições específicas, numa embalagem que mostre que aquilo é um remédio e tudo mais, só nesse caso que ele dá resultados acima de um placebo, então o que ele é? Ele é basicamente um placebo. É uma forma muito interessante de avaliar esse caso. E um outro problema, isso cerca quase todas as pesquisas relacionadas ao efeito placebo, é que muitas delas estão fundamentadas em algo que a ciência despreza. Sim, a ciência despreza. É assim, cada vez que eu falo, olha, eu tratei X pessoas e essas pessoas melhoraram, a primeira coisa que me pergunto é, melhoraram como? Essas pessoas têm relato, elas melhoraram, elas me dizem, não, relato não vale. A evidência anedótica, ela não prova nada. Tá. Porém, curiosamente, no caso das pesquisas sobre placebo, a maioria das informações que tem vem do relato das pessoas. Não foram feitas em cima de dados objetivos de exames, na grande maioria dos casos, mas sim de pessoas que relatam, elas tomaram alguma coisa achando que era um remédio e elas relatam que sentiram melhora numa dor, sentiram melhora num desconforto. Então, o que acontece? Basicamente, a evidência baseada em relatos, ela não é aceita se não for conveniente. Mas, se for conveniente para o que se procura defender, ela passa a ser aceita como uma evidência sólida. Esse é um outro ponto para ser colocado quando alguém vier desmerecer o seu trabalho com essa história do efeito placebo. Você quer ver uma outra falha muito grande? Assim, muitas vezes não precisa ser pesquisa não, tá? Um simples evento qualquer pode ser prova de como terapia é efeito placebo, na visão do cético, se ele julgar conveniente. Então, uma das coisas que se fez muito com homeopatia, várias vezes se fez, é o chamado suicídio homeopático, que um monte de céticos que tem muita coisa para fazer na vida, tem coisas realmente muito importantes na vida, eles compram alguns remédios homeopáticos de altíssima dinamização, aí eles vão numa praça, vários desses céticos, e tomam o mesmo remédio homeopático,
dizendo que, de acordo com a homeopatia, por ser uma dinamização muito alta, eles deveriam morrer, já que cada vez o remédio vai ficando mais intenso. Então, de acordo com essa visão capenga, essa interpretação maluca deles, isso deveria conduzir à morte. E pronto. Aí ninguém morreu. Isso se utiliza basicamente como mais um artigo científico. Tá vendo? A homeopatia, por exemplo, ela funciona por causa do efeito placebo. Se não fosse assim, as pessoas teriam morrido. Em primeiro lugar, isso é uma interpretação bem bosta mesmo, tá? da visão homeopática, que nunca afirmou isso. E aí o que acontece? Vamos ser cético com cético? Quando vier com essas conversas bosta com você, você pergunta o seguinte: ah, é? Tá. Então, beleza. Eles tomaram qual remédio? Tal. Como é que era a saúde deles antes? A pessoa diz, fala que não sabe. Ah, é? Tá. Ah, foi acompanhado? Eles não morreram na hora, não tiveram problema, mas foi feito um acompanhamento dessas pessoas para saber como é que elas ficaram dentro de 6 meses, 1 ano? Ué, qualquer pesquisa, quando se fala em terapia holística, surgem todas essas questões. Então, permita-se ser cético com céticos. Comece a cobrar também esse tipo de resposta. Ah, nesse suicídio homeopático, vocês viram como é que estavam essas pessoas depois? Qual que eram os problemas pré-existentes que eles tinham? Será que depois, na saúde deles, eles responderam questionário, sei lá, anualmente por 5 anos, para ver depois se teve algum padrão em relação à saúde deles? Nada disso é pedido se for para o argumento ser utilizado contra a terapeuta. Bom, pessoal, então eu acho que eu expliquei bem aqui, já deu para fundamentar muito bem. Se você tiver dúvidas, coloca aí nos comentários. Vou te pedir um grande favor, escreve aí para mim nos comentários, tá? Se você já passou por isso, se alguma vez resultado seu foi creditado à crença que a pessoa tinha, ao efeito placebo, ou qual outro argumento maluco que utilizaram para tentar diminuir o seu trabalho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e, se você sentiu que esse vídeo lhe agregou informações, aproveite para se inscrever no nosso canal, para curtir os nossos vídeos, para compartilhar e nos ajudar dessa forma a levar a radiestesia e as terapias integrativas para mais pessoas. Por fim, mas não menos importante, se você quer uma formação aprofundada, se você quer um curso aprofundado que lhe capacite, inclusive, a lidar com essas alegações de forma mais embasada, se você quer estudar com alguém com quase 40 anos de experiência, que já teve que lidar com muita gente assim, aproveite para conhecer a formação Tera de Radiestesia. Dá uma olhada no link aí abaixo, na descrição, e conheça a nossa proposta, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.